Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão aqui acompanhando mais uma live aqui no canal do Sigmund Freud Explica. Meu nome é Laís Locatelli e hoje eu vou estar com as meninas da Comissão da Mulher Advogada, com as minhas queridas colegas advogadas, com a doutora Patrícia, que é presidente da comissão, com a Kelly, com a Fran, falando sobre violência psicológica na questão dos relacionamentos. Pronto, elas vão entrar e nós vamos começar a conversar sobre uma nova lei que foi editada agora no dia 28 de junho de 2021 e que então a gente vai conseguir ver de alguma maneira o que está trazendo de novo, o que está apresentando essa lei e também compaginando isso junto com a psicanálise. Vamos ver se as meninas já estão aqui. 3 câmeras hoje para conseguir dar conta de tudo. Eu estou no interior do Rio Grande do Sul, espero que minha imagem esteja ok para você e que das meninas esteja ok também. Olá, meninas! Olá! Olá, tudo bem? Hoje tu pode vir pra cá. Estamos aqui falando de Frederico Westphalen, a minha terra natal. É uma grande alegria poder estar dividindo esse momento com vocês, essa fala com vocês. Fiquei muito feliz por esse convite. Acredito que quando é no nosso local de infância, do local onde a gente cresceu e que a gente mora e que a gente retorna, sempre tem um sabor especial, esse gostinho de infância. Freud, melhor que ninguém, explicou muito bem isso, né, de como essas referências, essas representações, elas ficam muito presentes e muito fortes no decorrer da nossa vida. Então é isso, menina. Eu gostaria de passar a palavra para vocês para a gente encaixar aqui a nossa fala e começar a nossa live. Então, acho que eu começo, né, gurias? Eu tô aqui hoje pelo Instagram da CMA, da Comissão da Mulher Advogada, para representar todas as mulheres advogadas, né? Embora a nossa presidente também esteja aqui, sou eu que cuido das redes sociais da comissão, então hoje eu vou iniciar. Queria primeiro agradecer a Laís por ter aceitado o convite. Nós ficamos muito felizes que tu aceitou e também pela tua participação aqui. Como a Laís disse, ela é de Frederico, né, Westphalen. Nós crescemos juntas, acredito que nós temos quase a mesma idade. A Paty, eu acho que tá com um probleminha lá na internet dela. E, então é um prazer para nós, né, ver a Laís aqui no nosso perfil da comissão. E para quem aqui está aqui no perfil acostumado a acompanhar a Laís, talvez não saiba, né? Mas a gente também cresceu vendo a Laís com uma liderança do lado dela, a mãe dela. Eu acho que eu gostaria muito de começar assim, porque a gente viu a mãe da Laís sendo uma liderança, né, na política, e talvez quando a gente quando era menor, quando era adolescente, não soubesse a importância disso, mas hoje, vendo a mulher que ela aí se tornou, a gente com certeza sabe da importância das mulheres serem uma liderança. E a Laís é uma liderança, né? Para todas nós, seguiu aí rumo ao mundo e voltou. É verdade. E voltou, então, ela está de férias aqui em Frederico. Eu não encontrei ela aqui ainda, mas volta. Eu já assisti muitas palestras da Laís, e teve uma vez que eu assisti, ela falou sobre violência doméstica, eu acho, na URI de manhã, e eu achei a palestra tão legal que de noite eu fui na palestra de novo. Então, assim, para nós é um prazer enorme ver a Laís aqui no nosso humilde canal, mas que nós falamos tanto sobre violência doméstica, violência contra a mulher, né? E, Laís, a gente queria começar, porque a Laís é advogada, para quem é aqui da CMA, né? A Laís é advogada, mas ela também é psicanalista. E tu atuou aqui, Laís, como advogada na nossa subseção? Na verdade, depois que eu me formei, Kelly, eu fui para Porto Alegre e trabalhei no Centro de Referência da Mulher de lá.
no atendimento com as mulheres vítimas de todas as formas de violência e de preconceito, e nós éramos uma equipe multidisciplinar de advogadas, psicólogas e assistentes sociais. Então foi mais por lá, e também foi por lá, através dessa experiência, que eu entendi que só o legal não dava conta, né? Eu via aquelas mulheres muitas vezes repetindo as suas histórias, saindo de um relacionamento violento entrando em outro, aquela violência que parecia se expandir e nunca diminuir, apesar desse trabalho sistemático que nós fazíamos. Isso tudo antes da Lei Maria da Penha, então imagina a precariedade jurídica que era naquela época, né? Agora nós ainda temos um pouquinho mais de ferramentas, mas ela começa, ele tem esse começo por aí, e que talvez muito tenha isso estimulado e tenha a ver também com a questão de buscar uma resposta interior, já que a resposta exterior parece não dar conta para ver o que acontece com isso, né? Que cada vez cresce mais, que expande mais. Por que não é o suficiente a lei? Por que o jurídico não consegue fazer essa barra no desejo do sujeito, no gozo do sujeito? Nessa maldade, às vezes aparece como uma perversidade, né? Como uma toxicidade. Eu queria te perguntar, assim, para a gente iniciar justamente isso. Quando que tu percebeu que não era bem o direito o teu caminho? Que, na verdade, tu queria olhar para comportamentos humanos. Porque hoje, no direito, isso está muito forte, né? Nós temos a mediação, que resolve conflitos através do diálogo, nós temos a justiça restaurativa, o direito sistêmico, né? Que olha através de uma filosofia sistêmica de Bert Hellinger. Então, nós temos hoje muitos projetos que olham para comportamentos humanos, né? E quando que isso brilhou o teu olho? Como que tu se encontrou na psicanálise? Já faz há mais de uma década, eu estou há 15 anos fora, então foi mais ou menos nesse período que eu comecei a estudar e que eu comecei a fazer a minha formação. E até é muito curiosa a minha entrada, assim, quando eu comecei a fazer a minha formação na Sociedade Espanhola de Psicanálise, que a pergunta é justamente essa, né? O que uma pessoa do direito está fazendo aqui? Por que essa busca? E eu trouxe justamente essa costura. Eu acredito que há crimes, que há questão jurídica, que há questão de menores, que há questão de violência contra a mulher, que ela vai ficar curta se olhada só pela justiça. E que havia naquele momento, agora como você traz, ela está expandindo mais com a mediação, com o sistêmico, com outras formas aí de perceber o ser humano por trás de aquilo tudo. Mas que naquele momento era muito deficitário também. Então, que eu tentava fazer um casamento disso tudo, uma certa costura, ou deixar a ideia de fazendo essa costura. Para que, como que nós conseguimos fazer que o judiciário escute mais o pessoal da saúde mental e como que nós conseguimos fazer o pessoal da saúde mental romper um pouco a barreira de falar as coisas, por exemplo, as estruturas de personalidade, que nós sabemos que é muito difícil uma mudança, porque ali vai abrir a questão do prazer, e não vai abrir o prazer, não vai renunciar ao prazer por um convívio social. Então, é importante que essas duas ciências se comuniquem de uma forma eficiente se nós quisermos ter soluções eficientes para aquilo que é necessário, né? De vez em quando eu posto aqui também sobre o direito das crianças e que você começa a fala aqui trazendo a questão da representação feminina, né? Como isso fica marcado as nossas referências infantis, como ficam marcadas o lugar onde a gente vive, onde a gente habita, como que as pessoas se relacionam ao nosso redor, como cresce uma criança dentro de um núcleo saudável, de uma família com uma certa estrutura, ou de uma família com violência, ou com meio violento. Tudo isso influencia, mas que nem sempre a gente consegue separar o sujeito de todas essas referências muito profundas que vão formar a sua personalidade e simplesmente passar pela prisão e que isso vai dar conta. Porque nós vamos ter tanto um problema na saída dele, como na questão do trabalho com ele, até no interno do sistema penitenciário, né? E hoje, então, nós convidamos a Laís, né, para fazer parte desse nosso momento. Nós estamos já há alguns dias falando sobre violência doméstica e como a Laís iniciou falando que aumentou, que sempre aumenta, né, nunca diminui a violência doméstica, os índices são sempre mais elevados, né? E
e nós estamos comemorando, né, daqui a uns dias, não sei se isso é uma comemoração, mas a Lei Maria da Penha, né, que serve para proteger as mulheres da violência doméstica, mas que no nosso país é pouco eficaz. Eu não sei se na Espanha, Laís, vocês, como que é a forma, como que é a violência doméstica em termos de lei e como é tratado pelo país? Eu tô vendo as meninas e quero deixar um beijo que estava caindo muito a conexão de vocês, meninas. Boa Gost- noite. Oi, tudo bom? Tudo Oi. bem. Gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho conosco, e eu já volto à pergunta da Kelly, que é bem interessante essa resposta. Eu gosto muito de falar sobre isso. Bom, boa noite, pessoal. É um prazer muito grande estar nessa noite compartilhando com vocês esse momento. Estamos muito gratas, como a Kelly disse, como Comissão da Mulher Advogada, pelo aceite do convite, né, da Laís em estar aqui se doando um pouquinho conosco nessa noite para falar sobre esse tema que é tão importante, que é a violência psicológica contra a mulher. Nessa semana, especialmente, onde há, então, o aniversário da Lei Maria da Penha, de 15 anos, né? É um marco para nós, mulheres no Brasil, porque nós sabemos que, infelizmente, no Brasil, se nós não tivermos uma lei determinando certas coisas, não vai funcionar, né? Não basta a nossa Constituição Federal prever direitos, nós precisamos de uma lei que diga não pode ou pode fazer isso ou aquilo. E a Laís trouxe na sua fala, e que eu achei muito interessante, é justamente essas questões sociais que permeiam toda a violência de gênero, a violência doméstica, o meio onde nós somos criadas, a forma como nós vimos o mundo, a forma como os nossos meninos enxergam o mundo. Então, hoje, muitas de nós são mães e meninos. E esses meninos precisam ter esse olhar diferenciado. Não cabe mais nós carregarmos aquele olhar patriarcal, aquele olhar onde o homem é superior à mulher. E muitas vezes nós sabemos, e acredito que a Laís vai trazer isso, que acaba proporcionando, infelizmente, essas situações de violência doméstica. Quero dizer, Laís, que nós estamos muito felizes e ficamos muito felizes toda vez que nós vimos uma conterrânea nossa se destacando, porque toda mulher que voa, que alça voos, ela leva as outras com ela. Ela abre caminho para as outras. E isso para nós não tem preço. No momento que as mulheres conseguirem enxergar que nós devemos aplaudir umas às outras e não criticar umas às outras, nós teremos muito mais espaços para discussão, para crescimento, para nos sentirmos representadas, termos representatividade. Então, quero te dizer que você, para nós, né, fica aqui como inspiração e toda vez que nós temos uma representatividade feminina de destaque, essa mulher, ela está abrindo caminhos. E eu sempre brinco que nós somos... estamos chegando, né? E abrindo esses caminhos para as outras mulheres que estão chegando, que estão nascendo, para as nossas filhas, nossas netas, nossas bisnetas, que vão encontrar uma sociedade, assim, esperamos, muito melhor do que as nossas avós e as nossas mães tiveram, porque nós já estamos colhendo bons frutos, embora ainda tenhamos um longo caminho pela frente. Então, tenho certeza que essa noite vai ser muito, muito legal. Vamos conseguir compartilhar muitas coisas e trazer esse conteúdo para muitas mulheres que talvez sofrem essa violência psicológica em casa e não tenham essa noção, né? Que estão sofrendo uma violência. Bruna. Boa noite, pessoal. Faço das palavras da Kelly, da nossa presidente, a doutora Patrícia, as minhas. É uma felicidade imensa tê-la conosco, Laís, poder ter um pouquinho do teu tempo e do teu conhecimento, tanto a nível Brasil como a nível mundo.
Então, é uma satisfação imensa poder ouvir novamente. Realmente, como a Prof. Paty estava falando, a violência psicológica é muito grande aqui no Brasil. A gente, enquanto comissão, faz algumas semanas vem trabalhando sobre isso e vem vendo casos de perto a respeito disso. Então, gostaria, Laís, que você abordasse, sim, como é na Espanha, mas através do teu conhecimento em psicanálise e direito, abordasse também como é isso aqui no Brasil. Agora eu vou passar para a nossa colega, a doutora Franciele, também dar uma boa noite, porque o nosso tempo é corrido. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, Kelly, boa noite, Laís. Estamos muito bem representadas nessa noite por essas mulheres maravilhosas, né? E é uma honra, Laís, tê-la conosco nessa noite. Sabe que a gente ficou muito, muito feliz quando aceitasse o convite. E tenho certeza que vai ser uma live muito produtiva para todo mundo que está acompanhando. E realmente, assim, ainda, por mais que a gente fale muito sobre violência doméstica, sobre violência psicológica, ainda é um tabu para muitas, né? Acredito que é difícil de compreender, principalmente a violência psicológica, que é o nosso tema de hoje, né? Então, essa live é muito, muito importante mesmo e não vamos mais nos alongar, queremos ouvir, para isso que estamos aqui, né, Laís? Ouvir um pouquinho de ti. Que bom escutar vocês, menina, imagina. Acredito que todo diálogo é necessário. Eu tenho conversado com algumas escolas também. Essa semana eu estava falando com uma colega psicanalista para a gente começar um projeto com as escolas de segundo grau, com as escolas lá no início. Porque nós vamos ter que fazer essa modificação a longo prazo, né? Que talvez há um delay aí com o Brasil na questão de como se leva essa informação. O Brasil e a Espanha têm leis quase gêmeas, que é a lei contra a violência de gênero, chamada violência doméstica, assim, na questão legal, mas que ela abarca a questão do gênero feminino. Na Espanha e no Brasil, nós temos uma diferença só de 2 anos, que foi implementada lá e aqui. E lá eles estavam saindo de uma questão de uma ditadura, que as mulheres tinham os direitos absolutamente limitados. E aqui nós também temos um contexto cultural bastante enraizado da questão do masculino. E como que se dá tanto avanço lá e como que se dá menos avanço aqui? Eu digo avanço por quê? Em decorrência do número que a gente percebe, que chegam até o judiciário, que chegam até os centros de referência da mulher ou outras instituições que fazem essa resposta ou que tentam dar alguma resposta. Lá nós temos um número de feminicídio que ele não decresce, mas ele fica entre os 60 e 70 há muitos anos. Aqui esse número já gostaríamos de ter a ilusão que um dia pudesse chegar ao mínimo possível, lógico que sempre com um ideal e um horizonte de zerar, em decorrência de matar a mulher por ser mulher. Né? Nós estamos falando, é isso o feminicídio, gente. Tem um livro de um colega meu que se chama Marcel Santos, já fiz live com ele aqui falando do assunto, que se chama Feminicídio e Psicanálise. Ou seja, como é que funciona o mundo interno de um homem, como que pode ocorrer isso do desejo de matar a mulher, do gozo de matar a mulher por ela ser mulher. Quais são os referentes internos, o que está passando nesse mundo interno. E é justamente essa parte que nós gostaríamos de trazer sempre nessa costura direito-psicanálise. O que está falhando de um lado que não está chegando no outro, né? Então, quando a gente fala Espanha e Brasil, a gente fala campanhas continuadas, com muita informação, com muitos órgãos de ajuda, por exemplo, o site deles, toda a informação integrada, fácil acesso, fácil ajuda, ajuda econômica, ajuda psicológica, que aqui talvez alguns estados têm, algumas cidades têm, mas como um plano nacional que integre tudo isso, ainda há bastante caminho, ainda há muito para se avançar, né? Que lá dá mais background. Agora que nós vamos ter o aniversário da Lei Maria da Penha, possivelmente nós vamos ter bastante publicidade com relação a isso, informação, campanhas de divulgação de dados, de resultados, de reconhecimento das formas de violência, mas que isso não se dá de uma forma sistêmica, não se dá de uma forma contínua.
e se dá para diferentes públicos, né? Por exemplo, a Espanha está fazendo um trabalho muito importante com os adolescentes no reconhecimento da violência psicológica, porque se percebeu que os jovens estavam tendo mais dificuldade de reconhecer a violência psicológica, apesar de estarem hiperconectados e com uma super informação disponível, mas que isso também serve de instrumento para controle, para manipulação, para ameaça, né, a questão da divulgação do material na internet, no material íntimo. Então, que tudo isso faz esse atravessamento das novas tecnologias que, de repente, nós não estamos exatamente conseguindo atender de uma forma legal, porque a lei é sempre depois, né, meninas? A gente pensa assim, a legislação ela chega posterior, ela vem para sancionar alguma coisa que já está acontecendo, numa maneira de estancar isso, e vem a política pública tentando retroceder numa questão mais educativa, mais receptiva, mais de abarcar o que se pode fazer para acolhimento e para a prevenção dessas questões, né? Então é muito importante conciliar todos esses elementos, porque só com um elemento a gente está vendo que não está sendo possível elaborar alguma coisa que faça uma retenção, uma contenção. E aí a gente pode pensar, como muito bem colocaram aqui, gente, a questão de como é que o masculino avança nisso e por que o feminino talvez não está avançando tanto a ponto de conseguir interromper essas relações até que elas já atingiram um patamar que é de difícil reconhecimento ou de muita fragmentação da mulher ou que tenha consequências perigosas e mais sérias, né? Na verdade, é uma mudança de paradigma, né, Laís? Para a gente iniciar o nosso tema mesmo, Paty, tu quer... Só um pouquinho. Eu não sei, gente, assim, né? Essas tecnologias acontecem, essas coisas, a pessoa. Por isso que eu disse que a Kelly precisava estar presente, né? Porque senão acaba que a pessoa que não se entende no mecanismo. Mas vamos lá. Eu acho que para a gente iniciar o tema, eu vou passar agora para a Paty, para ela fazer as perguntas, porque a gente selecionou algumas perguntas, né? Só para as pessoas que estão aqui assistindo entenderem melhor, a gente selecionou algumas coisas que são importantes para que sejam faladas numa live, porque o tempo é muito pequeno. Então, eu vou passar para a Paty agora e... Oi? Eu vou passar para ti e tu comanda, então. Certo. E nós vamos ficar também de olho aqui, pessoal, podem mandar perguntas também, que a gente vai administrando aqui e vai fazendo as perguntas de vocês também. Então, uma das primeiras perguntas que surgiu aqui é como identificar que uma mulher está sofrendo violência psicológica, tendo em vista que esse tipo de violência não deixa sinais externos? Eu acho que a gente poderia começar falando o que é violência psicológica. O que é? Eu que sou mulher, que estou num relacionamento, como que eu identifico que eu estou vivendo uma violência psicológica? Uhum. Vocês gostariam de trazer a parte legal, meninas? Primeiro, a descrição de como é que está o contorno legal disso? Pode ser, pode ser. Então, é importante a gente destacar aqui para quem está nos acompanhando, quem está nos ouvindo, que agora no mês de julho, né, de 2021, foi sancionada, então, a lei reconhecendo a violência psicológica contra a mulher como crime, né? E lá no artigo 147b, ela define da seguinte forma: causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação ao direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação, a pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa se a conduta não constituir crime mais grave. Então, muitas vezes, as mulheres acabam sofrendo esse tipo de violência psicológica e ela é tão velada
ela é tão sutil no início que a mulher não percebe que aquilo é uma violência. E agora nós temos um artigo de lei, como eu falei antes, precisamos ter as leis, temos um artigo de lei determinando e definindo o que é isso. E hoje, vocês podem estar perguntando, por que nós estamos em 3 aqui? É justamente porque a Bruna e a Franciele são advogadas criminalistas, né? Então, como nós temos o aniversário da Lei Maria da Penha, temos essa nova lei agora de julho, e o Agosto Lilás, né, que previne e orienta a mulher sobre a violência doméstica. Então, elas estão hoje aqui para nos auxiliar nesta parte legal referente às questões dos crimes, né, contra a mulher referente à violência doméstica. Tu queria falar? Sim. Eu queria apenas complementar que, na verdade, essa lei ela alterou o Código Penal, né, criando então esse novo dispositivo, que é o artigo 147, mas 147B, exatamente. Mas é mais importante dizer que não é só agora com esse dispositivo legal que essa violência psicológica começou a ser criminalizada. Ela sempre foi. Só que o que acontecia? Como a violência psicológica ela não é, e como a própria doutora Patrícia perguntou antes, ela não deixa sinais externos, muitas vezes ela era encarada, quando chegava a mulher para registrar uma ocorrência, como uma bobagem por muitos agentes policiais, pela sociedade. Essa mulher está inventando coisa, ou é uma bobagem, porque não tem noção da gravidade que é para a mulher que está sofrendo aquela violência. E como não tinha um dispositivo legal dizendo que aquela conduta era crime, muitas vezes ela passava despercebida e o homem não sofria nenhum tipo de punição em decorrência disso. Muito embora tivesse a Lei Maria da Penha, que é uma lei especial que protege a mulher, já tenham dispositivos de lesão corporal, entre outros do Código Penal que ofereciam proteção, precisávamos dessa especificação para dizer assim, essa conduta de constranger, de violar, de limitar a mulher também é crime. Então passem a olhar com outros olhos para essa situação também, porque acabava ficando sem punição, né? Acabava ficando... Ninguém levava muito a sério esse tipo de violência e algumas vezes, dá para dizer assim até, na maioria das vezes, essa é a forma mais grave, porque ela é tão sutil, só que ela perturba tanto e ela deixa a mulher tão confusa com o que está acontecendo, que isso causa sequelas que demoram muitos e muitos anos. E até a Laís pode explicar melhor na parte da psicanálise, né? Como é que para a mulher sair dessa situação, ou até mesmo como é que ela se vê, como é que ela se identifica, né? Que está dentro dessa relação e que precisa pedir ajuda, enfim. Eu começo pela Kelly aqui, que estava falando antes, de como que nós podemos identificar essa mulher e depois a gente passa para a questão da mulher. A Espanha fez uma campanha muito interessante que ela chamou o coletivo na responsabilidade de fazer a denúncia. Por quê? Porque nem sempre a mulher dá conta de fazer, ou tem forças para fazer, ou consegue fazer, dependendo do quanto ela já está fragmentada, quanto o ego já está fragmentada, quanto ela está destituída das suas partes constitutivas de sujeito, do quanto isso é lesivo psiquicamente. Então, o que eles fizeram? Chamaram a comunidade disso. Todos temos que denunciar, é obrigação de todos denunciar. Quando foi feita essa chamada, uma campanha estimulando essa denúncia, aumentaram 60% o número de chamadas de pessoas que não a própria vítima, porque às vezes ela não consegue, né? Nós podemos ver diferentes hipóteses aí, mas às vezes ela já não consegue mais. Até na época do Covid foi feita essa chamada na Espanha de novo e foi feita essa chamada no Brasil, dos condôminos, dos vizinhos, dos familiares, das pessoas que estão perto, para fazer denúncia. Mas como identificar? Porque às vezes os efeitos são mais perceptíveis, quem sabe uma mudança de comportamento, afastamento, isolamento social e familiar, signos de angústia e ansiedade. Os maltratos normalmente eles costumam acontecer muito trabalhando com a angústia da pessoa que está sendo sofrendo a violência,
o eu te deixo, o eu te largo, você vai ficar só, esse controle, essa manipulação que sobe a ansiedade e a angústia num nível que ela é quase paralisante, ela engessa a vida da pessoa. Então pode aparecer aí muito medo, a dependência emocional que causa essa dinâmica de relacionamento. A preocupação econômica também pode aparecer no caso da violência patrimonial, onde ela perde o acesso aos seus bens materiais, porque às vezes tem bens materiais que foram delegados à administração para o homem, né, a fazer a administração, aí com o discurso do mestre, eu sei, eu consigo, eu organizo, vai ser em prol dos dois, e de repente ela já não tem acesso mais aos bens dela ou aos bens do casal, ou ao bem antes que era compartilhado, né, de um homem que trabalhava e que ela cumpria outra função. Isso também pode aparecer como uma preocupação muito exacerbada. Né? Como é que eu vou me organizar? Muitas vezes há filhos que estão presentes, então como é que eu vou conseguir sair de casa? Por isso que é tão importante ter as políticas públicas que possam fazer esse acolhimento, que ela possa ser atendida economicamente também. Quando começou a Covid, das mulheres que estavam sofrendo, aumentaram muito os números de violência, isso ao redor do mundo, né, gente? Não só aqui, como aquele estava falando antes, regional, local e no mundo. A gente pensa assim, países que duplicaram, triplicaram, outros subiram 20%, outros 30%. Estados no norte do Brasil que foram lá para centenas, o número se multiplicaram de uma forma muito, muito exponencial. E o que eles falaram na Espanha? Eles falaram, ajuda econômica pode ser encontrada aqui, aqui e aqui. Então, uma escala de informações que levavam a pessoa a ser atendida nesse recurso. Aqui nós não temos esse tipo, né? A não ser que sejam os centros de acolhimento, que também são escassos. Nós temos em algumas capitais, mas no interior isso é mais escasso. Então, a mulher teria que se deslocar do interior para uma capital, ou seja, uma mudança de vida bastante catastrófica, para que ela seja acolhida se não tiver alguma família, alguns amigos que estejam por perto. Então, quando há essa perda, essa inacessibilidade aos bens materiais, é muito sério, até mesmo para conseguir retomar o psicológico, né? Porque ela também se sente com as mãos atadas em relação a isso, até para fazer um tratamento, para desenvolver outras atividades na vida. E aqui que a gente pode, estando próximo, indo percebendo esses sinais. Muita angústia, muita ansiedade, essa preocupação econômica. Eu estou bem na frente do fogo aqui, está secando a boca de vez em quando, me dá calor. Mas eles nem sempre são claros, porque às vezes eles são cuidadosamente ocultados, né? E aí vai ter que partir muito dessa mulher conseguir, de alguma maneira, trazer isso. Tanto é que na nova lei eles trazem a questão do sinal na mão, né, gente? Ela é uma chamada para a campanha de fazer um sinal de cor vermelha na mão, se for possível, e que seja apresentada tanto nos órgãos públicos como em alguns setores privados que eles estão fazendo aí campanhas conjuntas para que então seja mais fácil o acesso dessa comunicação. Onde é que eu vou me comunicar? Né? Em que órgão? Em que lugar? Como é que eu faço isso? Isso é muito importante ter essa disponibilidade para que assim ela consiga se movimentar. Quando nós estamos dentro de um relacionamento, há algumas dinâmicas que a gente tem que prestar atenção e é mais no sentido de separação do que é uma coisa, do que é a outra coisa. Por quê? Porque ela pode estar bloqueada em sair dessa situação quando? Quando ela pega toda a energia dela, o que a gente chama em psicanálise a libido, e ela entrega para outra pessoa, dá uma grande parte de si, da própria vida, dos seus recursos econômicos, dos seus recursos emocionais, e há pouco retorno. Então é como criar uma dependência desse retorno afetivo do outro que nunca chega. A gente pode pensar assim, na paixão esse é um mecanismo que ele é ok, ele faz parte da paixão. A gente entrega como se fosse um presente para outra pessoa, aguardando uma expectativa de retorno, mas que se ela não acontece, nós de certa maneira manejamos. Agora, quando é um relacionamento a longo prazo, quando é um relacionamento de amor, quando não há o retorno, há um esvaziamento da mulher, que ela coloca lá. Então, aquela situação do cansaço, da solidão,
de estar frágil, de se sentir vazia. E todos esses sentimentos, eles têm a ver com essa entrega ao outro. E normalmente ela vai ficar procurando o que? Algum retorno, que ele volta quase em migalhas. Ele volta, muitas vezes, no sentido de manipular. Quase como Skinner fala, né, de um treinamento comportamental. Se você discutir, eu me retiro, faço silêncio, o que hoje aparece aí como o gaslight, né? Se você não se comportar de uma determinada maneira, então eu vou retirar o emocional. Não é só na conduta ativa, mas a conduta essa passiva de se retirar emocionalmente, de retirar o valor, de se retirar da fala. Ele também pode ser visto como uma ferramenta que proporciona grande angústia e grande ansiedade. Então, quando começa esse jogo do esconde-esconde, nós podemos pensar que é um grande sinal, é um sinal importante para se prestar atenção. A questão do cuidado tem algumas coisas que parecem dúbias num primeiro momento. O cuidado e a proteção, o controle e a proteção também, elas podem entrar aqui um pouco fantasiadas, né? A questão do discurso do mestre, eu sei o que fazer com o dinheiro, eu sei onde viver, eu sei o que você deve fazer, eu sei as pessoas que gostam de você de verdade, eu sei quem não gosta de você e fala mal de você, fazendo um certo isolamento dessa figura, né? Então, quando começa a aparecer por aí, a gente já pode se questionar, mas onde é que isso daqui vai me levar? Onde é que isso daqui pode chegar? A questão da atuação também, o soco na porta, a violência contra uma pessoa que não é exatamente ela. Acontece muito na violência que é exercida nas mulheres que são mães, de não falar diretamente para ela, mas falar para as crianças. A sua mãe não sei o que, então a mãe para proteger as crianças, a mulher para proteger as crianças, pode acabar aí tentando fazer uma barreira, e uma barreira também com o seu próprio silêncio, que é não vamos incomodá-lo porque isso aqui pode respingar nas crianças. Então todas essas coisas, nós podemos ser pensadas que elas vão progressivamente, né? E que a partir disso também tem uma outra dinâmica que é perigosa, que é a questão da dinâmica com a lua de mel. Porque a partir do momento que já há uma fragilidade e que há, de certa maneira, uma conduta que ela é estimulada para que algo aconteça, né? Pode ir essa instância psíquica que aqui você vai sofrer, ou vai ser ignorada, ou vai sofrer um maltrato, ou vai sofrer uma represália, ou uma degradação moral, mas que depois, quando as coisas amenizarem, nós vamos reverter isso numa grande lua de mel. É um fator erótico aqui. A gente pode dizer que é uma erotização desse resultado, que é preparar para que isso aconteça. Então, passa alguma vez, 2 vezes, 3 vezes, já se sabe que essa dima, quando ele se acalmar, tudo volta ao normal. Depois, a gente se acerta, né? E isso pode caminhar em círculo, mas um círculo vicioso que ele costuma se expandir. De repente é um dia de silêncio, passa a ser vários dias, passa a ser semanas, passa a ser uma viagem que se retira, não sabe para onde foi, não sabe quando volta, esse tipo de situação. Mas que ela, não digo que se retroalimenta no sentido de ter um estímulo da mulher, mas uma expectativa que aquilo vá se tornar outra coisa. A Vera Iaconelli fala uma coisa muito importante numa live dela, que ela diz assim, nós não inserimos na fórmula o reclamante, que são as ex, os ex. Quando há um relacionamento violento, quando há uma dinâmica violenta de se relacionar, possivelmente não vai ser a primeira. Mas qual que é o nosso desejo narcísico por trás disso? Aí nós podemos puxar também aqui para a figura de como que nós vamos colocar o pé numa relação assim, às vezes sabendo já que há uma dinâmica de relacionamento dessa forma. Com coisas que também são muito trabalhadas socialmente, que é o sacrifício por amor, o amor cura, se ele me ama, ele vai mudar, se eu amo com tanto amor assim, eu vou conseguir fazer com que ele mude. Isso é o nosso narcisismo tentando puxar para um resultado que às vezes é impossível para outra pessoa dar, porque ela não vai conseguir
porque a satisfação dela dentro de um relacionamento vai estar vinculada à questão de violência, do maltrato, ou da manipulação, ou de tudo isso, porque é um elemento de muito poder. Então, pode fazer esses atravessamentos de uma maneira com que é impossível tirá-lo desse lugar. A gente pode pensar numa estrutura perversa, por exemplo. O perverso, ele sabe da lei, ele entende a lei, ele tem conhecimento, não do legal, mas do certo, do errado, do ético, do que está fora da ética, daquilo que tem um contorno aceitável, o que não é aceitável, mas ele não aplica para si. Então ele diz, eu sei que existe isso, mas eu estou acima da lei, porque o meu prazer está acima da lei. E a gente puxa essa pessoa, retira da casa, coloca no sistema penitenciário e ela volta, ela vai circular no mesmo lugar, porque aquilo é o prazer dela. O que teria que fazer nesse caso? Seria possível fazer algo nesse caso? Às vezes me perguntam, eu digo, teria que a própria pessoa renunciar ao seu prazer. O que não vai acontecer, alguém não vai dizer assim, vou renunciar ao meu prazer, porque é a forma como se sente prazer, como se sente desejo, como se goza, como se satisfaz com relação ao mundo. E aí alguém que de repente está se relacionando com essa pessoa diz, o amor cura. E aí aparece a sociedade dizendo, dá mais uma chance, tenta de novo, tenha paciência, tenha os filhos. E aquela roda vai girando e aquilo vai crescendo. E vem a frustração também, vem outros sentimentos, além da violência. A violência de fora. Pode vir muita violência interna. Eu não consigo, eu não dou conta, eu não sou boa o suficiente, eu não estou conseguindo conquistar, eu não estou conseguindo ser amada. E se coloca isso como um objetivo, eu vou mudá-lo, mas que pela própria estrutura de personalidade é impossível. Às vezes é um mau comportamento decorrente do social, daquilo que se aprendeu por amor, às vezes é porque a pessoa é mau caráter mesmo, como diz a Ana Sui, nem tudo é doença mental, às vezes a pessoa é só mau caráter, é maldosa, né? Então tem isso também. E aí você vai conseguir fazer uma transformação? Nem na clínica, nem no sistema penitenciário, nem em frente ao juiz, não vai. Então aí também a mulher tem uma outra questão que lidar com a sua limitação narcísica. Lidar com a sua ferida narcísica, é impossível, eu não dou conta. Ninguém daria, outra mulher também não daria, quem sabe. Mas de repente a gente que não dá, naquela relação não dá, porque a própria dinâmica que se formou já é impossível, né? Fazer essa inscrição se tornar outra, fazer uma modificação nisso. Laís, tem alguns comentários aqui. Como identificar um abuso psiquiátrico? Não entendi muito bem. Eu acho que ele já está puxando para outro tema, né? A mudança de comportamento muitas vezes é perceptível. Outra questão. Queria que fosse falado do amor. Quando usado feito arma, um amor manipulativo que cobra, que exige, chantageia, é amor ou é violência psicológica? A gente tem que pensar assim, o professor Renato Dias Martino, meu professor de grupo de estudo, ele sempre diz que o amor é um dado aprendido, é uma capacidade desenvolvida. Nós podemos pensar nele como um sentimento, uma emoção, um afeto, mas também é desenvolvido a partir da experiência. Por isso que cada um vai amar a sua maneira, a sua medida, né? E nós não costumamos perguntar para o outro o que significa amor, o que está dentro do amor, o que cabe nessa fórmula. Porque se a gente parar para pensar como as famílias se relacionam, como diz a Maria Homem, às vezes se relacionam como se estivesse num ringue de luta livre. Ou seja, aquilo é disputa, é briga, é maltrato sistemático dentro da própria família. Então ela vai entrar numa relação, ela vai levar essa bagagem com ela. Isso faz parte da fórmula. Pode-se dizer assim, há um maltrato, não há amor? Nem sempre. Mas apesar do que uma relação, ela se retroalimenta de uma maneira algo mais saudável, eu diria algo mais nutritiva. Vai e é um retorno da libido, se entrega a libido, é um retorno da libido. Mas é possível amar de uma maneira disfuncional? Há muitos amores patológicos, né? Um amor que engessa, um amor que controla, o amor que isso está dentro da fórmula. E às vezes a gente pensa assim, a família
não tinha traços de violência, estava tudo bem, não sei o que aconteceu, foi com essa pessoa. Mas a gente tem que acrescentar outra coisa na fórmula. Além da estrutura de personalidade, que pode ser um desencadeante comum. Ninguém da família é perverso, esse é. Ninguém da família é um sádico, mas ele é. Né? De como ele se desenvolve. Mas também quando nós estamos lá na adolescência, nós vamos fazer a identificação não mais com os pais, não mais com aquele ambiente, nós vamos para o externo, nós vamos nos identificar com os amigos, com o nosso grupo. E se aquele grupo tem traços de agressividade, de controle, de manipulação, onde aquilo é ovacionado, é reconhecido como pertencente por atuar daquela maneira, pode vir a se relacionar dessa forma. Até para pertencer a esse lugar, né? Que é o maior desejo aí do jovem, do adolescente, é pertencer a algum grupo, o desejo de fazer parte de algo que está fora da casa dele, né? Que passa a ser como a família. E para ele aquilo vai ser mais importante do que a família, naquele momento. É verdade. E nós vemos muitas vezes, e em muitos atendimentos, e nos nossos relacionamentos de família, amigos, que o casal, ele se estrutura de uma forma. Ele inicia o relacionamento de uma forma. E é muito difícil mudar a forma como ele foi estruturado. Então, muitas vezes, essa questão da violência psicológica, ela já está no início do relacionamento, mas de uma maneira muito sutil. Que a mulher entende aquilo como um ciúmes, como um cuidado. A vítima, via de regra, ela não identifica que ela está sofrendo aquilo. Se não me engano, eu vi aqui nos comentários ou numa pergunta, como é que os amigos e a família podem auxiliar, ou o que eles podem fazer nesse momento? E, Laís, gostaria de te perguntar, pegando esse gancho, você, assim, na tua experiência, na tua vivência, quando a mulher, ela não está pronta para largar esse relacionamento abusivo, no sentido de, muitas vezes, nem em relação à dependência econômica, mas a dependência emocional com o seu agressor. É muito difícil que essa interferência de família ou de amigos consiga abrir os olhos dessa mulher. Eu diria que é possível, mas ele pode ser muito defensivo a partir do momento. Eu digo que a melhor maneira de perder uma amizade é falar mal da paixão dessa pessoa. Falou mal da paixão da amiga, tu perde a amiga. Porque naquele momento a gente pode pensar que muito dela vai estar projetado no outro. Muito dela vai estar depositado no outro. Até o próprio narcisismo, que é a nossa coluna vertebral, pensada no narcisismo como autoestima, como valor de si, como parte do ego que vai dar a sustentação para a gente mediar a fantasia e a realidade, mediar o princípio do prazer com o princípio da realidade, ou seja, uma parte ela colocou lá naquela pessoa e você critica a outra pessoa, parece que você está falando mal dela, falando que ela não sabe escolher, que ela não é digna do amor, ela diz, você está com inveja. Normalmente essa é a frase de retorno. Né? Agora, o processo terapêutico ele pode fazer um contorno nisso da seguinte maneira. A partir do momento que você está fazendo uma análise pessoal, você vai estar num relacionamento de respeito. Você vai estar num relacionamento de compreensão e de não julgamento. Então, muito dessa experiência de um relacionamento saudável, né, com traços que fazem a contenção da angústia, da aflição, da ansiedade, do sofrimento, etc. E transportar isso para outras relações, como comparativamente. Mas uma pessoa falar assim comigo, começa aquilo a dar um desgaste, começa a dar uma certa rasgura, assim, parece que é cortante umas palavras que entram, porque dizem, não, mas eu tenho um aqui que é saudável para comparar. Então, qual é a melhor base que a gente pode dar para uma pessoa que está perto de nós e está num relacionamento assim? A gente pode até falar, olha, está parecendo estranho, presta atenção, como que você se sente com isso? Mas é acolhendo, tendo uma relação saudável com ela, entregando respeito, né? Tudo bem se você quiser, se você estiver feliz aí, mas como você se sente? Né?
como que eu poderia te ajudar? Se você precisar de ajuda, se você precisar de alguma coisa, nós estamos aqui, nós podemos fazer alguma coisa por você. Nesse sentido, sim. Porque se de repente você dá uma ponta de faca, levanta uma defesa maníaca para ela proteger esse mundo psíquico que já está fragmentado, né? Que Exatamente. acontece muitas vezes, né? Ela vai se isolando do mundo externo. Ela já está sofrendo uma violência, né? Então, o cuidado em se chegar nessa pessoa já tem que ser muito bem pensado, né? Laís, eu teria uma pergunta para te fazer, porque assim, ó, às vezes a mulher que está dentro sofrendo a violência psicológica, ela não se dá conta disso. Qual que é o momento assim que ela poderia identificar? É através do parceiro? Ela mesmo consegue identificar isso? Somente as pessoas de fora conseguem identificar isso? Tu teria alguma fala para nos passar a respeito dessa situação? A gente tem que pensar o seguinte, Bruna, a pessoa que está tendo satisfação dentro da relação, ela não vai querer mudar. Quem vai querer mudar é a pessoa que está sofrendo. Então, se a gente pensar que há uma satisfação dentro daquela relação, mesmo que ela esteja permeada de dor, né? E a gente fala, é a realização do desejo inconsciente. Porque o que é inconsciente não conhece certo e errado, não está legislado, não tem lei que se emprega ali. Então, de repente, aquilo causa ainda uma satisfação e ela diz, a satisfação que eu recebo é mais forte ou é mais potente psiquicamente do que seria a renúncia disso, que seria renunciar a essa dor, mas eu renuncio à satisfação que vem nessa compra casada, né? Então, ali naquele momento, às vezes ela não consegue ainda ver o que vale mais a pena, ou não consegue decidir, não consegue fazer essa escolha. A gente diz que em análise nós nos tornamos, de certa forma, mais corajosos, porque a gente coloca alguns elementos que são mais nutritivos ali, mais fortalecedores para o ego, e também a possibilidade de escolha ao perceber a situação como ela é, muito a partir dessa comparação entre as relações, entre essas vivências. Agora, quando está cega, tem relacionamentos que se multiplicam dessa maneira. Qual é o comparativo? Uma relação violenta por outra relação violenta, porque elas podem bater de diferentes maneiras. Uma pode bater no patrimonial, outra pode bater no emocional, outra pode bater no físico, e a pessoa diz assim, não, mas essa está melhor que a anterior, mas não que esteja boa, ela está menos pior, né? Para olhar de fora isso, talvez a gente consiga perceber melhor, mas aquela pessoa nem sempre vai aceitar isso, né? Então, como é que poderia fazer esse contorno? É difícil fazer esse contorno, porque normalmente vai precisar que o sofrimento seja maior que a satisfação, muitas vezes. Quando chega no limite. Muitas vezes a gente recebe, eu lembro que quando a gente trabalhava com mulheres e fazia muitos atendimentos diários, normalmente a primeira frase era, eu cheguei no meu limite. E respeitar isso, porque nós não podemos arrancá-la dali. É uma pessoa adulta. Até eu já recebi essa pergunta, por exemplo, de filhas preocupadas com as mães que estão numa relação violenta, de mães que estão preocupadas com a filha num relacionamento violento. E aí, o que eu costumo dizer é, confia no teu trabalho, confia no vínculo de vocês, né? Confia na sinceridade, você pode falar, mas vai ser mais o trabalho que foi elaborado até aqui. Porque quando nós somos adultos, nós vamos ter autodeterminação de permanecer numa relação ou não, de certa maneira, né? Você pensar aqui numa ameaça séria, num cárcere privado. Mas nós vamos ter uma margem de decisão. Mas normalmente é essa, quando chega no limite e cada um vai ter o seu, ela vai dizer até aqui. E aí se retira da situação, muitas vezes com uma rede de apoio, porque sozinha pode ser muito difícil, pode não ter força, né? Laís tem um comentário aqui. Como resgatar meu amor próprio depois de um casamento com abuso psicológico? Vínculos saudáveis, vínculos nutritivos. Não tem nada que nos fortifique mais do que boas relações. E indo um pouco na contramão do que se vem falando tanto, de uma maneira até
eu diria enganosa, do amor próprio primeiro, amo a mim antes de tudo. Mas se não há uma retroalimentação, o amor é retroalimentação. Ele tem que ir, ele tem que voltar. Isso nas amizades, isso em casa, isso nas relações de trabalho. Quando há relações que têm esse vínculo, eles vão nutrindo. Pode ser com terapeuta, pode ser com amizades, pode ser com os familiares, pode ser com os colegas de trabalho. Quanto mais, melhor. No sentido de regenerar essa força. Porque quando a gente está rompendo um relacionamento, pode ser um relacionamento que foi bom e pode ser um relacionamento de maltrato e violência, que aí costuma haver uma maior fragilização justamente por tudo isso que a gente está colocando, né? Aquela libido que vai, que não volta, a pessoa está muito esvaziada, está muito fragmentada emocionalmente. Uma coisa que, só pontualizando aqui, gente, conviver com uma pessoa que está muito desestruturada, nos desestrutura também. Então, quando nós estamos num ambiente que as pessoas se relacionam assim, que o nosso companheiro exerce algum maltrato, alguma forma de violência, isso nos desestrutura também. Nós temos essa porosidade com o outro, apesar de desejar que não e fantasiar que não, mas nós temos. Então, é muito importante que haja essa rede de apoio depois, e é uma rede de apoio que nós podemos criar por nós mesmas também. Esse grupo de amizade responde nesse sentido. Aqui dentro desse grupo, todo mundo se relaciona dessa maneira, pois buscar outro tipo de amizade, procurar outro contorno, né? Alguém que possa dar uma resposta diferenciada para conseguir se reestruturar. O próprio luto, o se retirar, eu estava aqui falando antes de fazer a pinça, vou voltar para isso. Quando nós estamos vivenciando o final de um relacionamento, normalmente a gente vai pegar toda a libido que a gente pode e vai retornar, porque nós vamos precisar para processar o término. Aquilo é muito, muito dolorido. Então nós vamos ter que usar isso. E às vezes não há nada para usar, né? Se não há um retorno de fora, a pessoa, o maltratador vai embora, as amizades vão embora, tudo vai embora, eu vou retirar da onde para colocar de volta, né? Eu não tenho mais, o meu tá com outro, né? Ou tenho muito pouco. E aquela coisa assim, parece abstrato isso que eu estou falando, mas aí a gente vê situações que a mulher não consegue nem levantar, tomar banho, pentear o cabelo, do nível de vazio que sente, né? Esse esvaziamento como ele acontece. Então, para que consiga ir retomando energia, tendo energia, levantando aí a nossa pulsão de vida também de alguma maneira. Até porque, né, Laís, uma das primeiras atitudes do agressor é afastar a vítima, né? É afastar ela da família, é afastar ela dos amigos. E aí, então, quando ela consegue se libertar desse relacionamento abusivo, dessa relação de violência, ela acaba ficando sozinha, né? Porque ela não tem mais ninguém. E é uma situação muito complicada, assim, porque as pessoas tentam ajudar, às vezes de forma equivocada, mas todo mundo tá ali tentando. Aí o que o agressor faz? Ele retira ela desse núcleo que tá tentando dar uma rede de apoio, que tá tentando apoiar, para ela ficar sozinha e facilitar o trabalho dele, digamos assim, né? Laís, a gente tem uma pergunta aqui também, e até tu fizeste um gancho antes em relação às pessoas que convivem com as vítimas de violência, que seria em relação aos filhos. Porque muitas vezes os filhos estão ali vivenciando junto com a mãe, né? O abuso psicológico, o abuso físico, do próprio pai ou do padrasto, inclusive, né? E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre as consequências que essa relação ela traz para essas crianças e para esses adolescentes que estão inseridos nesse meio de violência. Assim, quando nós estamos numa relação violenta, nós temos que pensar. Caiu minha câmera aqui, gente, desculpa. Deixa eu dar uma ajeitadinha nela aqui. Quando nós estamos numa relação de paixão, normalmente aquilo se torna o núcleo da nossa vida a coisa mais importante. Quando nós estamos fragmentadas, mais esvaziadas por estar numa relação violenta, aquilo também, aquela dor se torna o centro da nossa vida. Não há muito que sobra para outras coisas. Mas eu sempre puxo aqui a questão da responsabilidade, Fran, que é quando nós temos filhos, quando há outras pessoas dentro de casa, elas têm que ser olhadas
elas têm que ser preservadas. Uma coisa é a nossa decisão de permanecer numa relação assim. Porque às vezes nós podemos decidir permanecer numa relação com muito briga, muito grito, muita violência psicológica e diz, eu quero pagar o preço de estar aqui, né? Com toda a causa e consequência, porque a gente pensa assim, ah, mas isso a mulher então escolhe. Eu digo, na verdade, essas representações às vezes são tão profundas do que significa a relação, do papel do homem e da mulher, mas ela vem lá de trás. Por quê? Porque os nossos pais que foram educados pelos nossos avós nos ensinaram coisas, a nossa sociedade que está aqui fazendo lei, trabalhando e tentando secar esse gelo, né? Nós estamos com um delay social muito grande, nós estamos com um delay educacional muito grande. Então, isso é normal para a mulher? Não, não é, tá fora de contexto. Mas, se ela opta, vamos dizer, se há uma opção, se há essa possibilidade, há que ser pensado que essas crianças vão estar num ambiente que vai ser intoxicante, que vai despertar ansiedades, que vai despertar angústia, que vai despertar medo, que vai ensinar a ela elementos que fazem parte de relacionamento, porque elas estão observando aquilo, estão vivendo aquela experiência. Adolescentes também, né? Se a minha mãe sofre violência, por que que a minha namorada é mais que ela, né? Ou qual é você é especial, que você tem que sair fora desse contexto, é o jeito que ele sabe fazer. Se meu pai faz a identificação com o masculino, se meu pai faz, por que que eu não vou fazer, né? É um modelo. Então, tudo isso cabe dentro desses relacionamentos. E não é por nada que, como última medida, dentro de muita violência, né, perpetrada entre os parceiros ou no ambiente familiar, que às vezes as crianças, então, são retiradas desse lar. Porque os efeitos disso são muito nefastos. E eles costumam ser passados adiante. Então, nós estamos falando também de algo que é transgeracional, né? Por isso que eu digo que nossos valores e a nossa educação, ela tem um delay, porque ela vem de trás. Quem está nos ensinando ainda a fazer o sacrifício pela relação e pelos filhos são as nossas mães que aprenderam com as nossas avós. E que mesmo que nós estejamos olhando para a internet, aqui para todas essas informações, essas representações, o significado disso são muito profundas, são muito enraizadas. Então, mesmo que se tenha a sensação que não está ok, o lado emocional pode ser mais forte, pesa mais. Né? Isso me desperta alguma coisa que eu não sei explicar. Eu fico presa aqui, eu não sei por quê. Esse eu não sei porquê inconsciente, que talvez a análise pessoal nos dê a possibilidade de dizer, agora eu sei porquê, agora eu entendo, né? Agora eu posso compreender melhor onde é que eu tô. Não fica tão labiríntico. Nós vimos agora num comentário de que hoje, ou essa semana, enfim, em São Paulo, um adolescente de 14 anos matou o pai para defender a mãe das agressões que ela sofria. Então, para a gente refletir sobre quão nefastos são esses efeitos que as crianças e adolescentes estão submetidos quando eles vivenciam no dia a dia deles essa violência entre os pais, né? É muito difícil refazer um registro nesse sentido posterior por uma terceira pessoa, como um terapeuta educacional, pela escola, com os amigos também, quando o registro primário vai nessa direção. Por isso que eu chamo muita atenção da responsabilidade dos pais, que são os transmissores diretos do que significa amor, do que significa a relação de afeto. Né? Relação de afeto que é aquilo que nos afeta, né? Realmente. Eu e a Paty, a gente atua bastante no direito de família, né? E a gente vê muito isso das pessoas que estão se divorciando, muitas vezes têm comportamentos que elas trazem da família de origem delas e que trazem isso para o casamento, e aí não dá certo e acabam se divorciando. A gente vê uma repetição, muitas vezes, desses comportamentos, né? E Gurias, Oi? pode concluir. E muitas vezes esse rompimento do vínculo conjugal, convivencial, não proporciona ao casal
que se olhe como um casal parental, né? Eles só conseguem se enxergar como homem e mulher, como marido e mulher, como companheiro e companheira, mas não como pais. E eles colocam na frente dos interesses do filho a relação, né? E essa relação que veio ao fim, o luto, né? Porque muitas vezes termina de uma forma traumática e não conseguem fazer essa diferenciação e proteger os filhos, né? De toda essa situação grave de conflito que o casal está vivendo, né? Os filhos não precisam vivenciar aquilo que o casal vivenciou. Sim, e também a gente pode pensar aqui na questão do quanto essas relações ocupam de espaço. E aí talvez tenha um signo de reconhecimento de uma violência dentro do relacionamento, que é o quanto eu me ocupo disso, o quanto eu me angustio, o quanto eu fico girando nesse circuito, a ponto de não conseguir nem olhar para aquelas coisas que estão próximas, como os filhos, né? E que são não só uma possibilidade, mas uma responsabilidade também, né? É muito interessante uma lei que foi editada, não foi há 2 anos atrás, foi ano passado, algo assim, da questão de disponibilizar um psicólogo para cada escola, ou cada escola ter um psicólogo disponível. E aí talvez já se possa ir trabalhando com as crianças que estão tendo que vivenciar nesse universo, porque para elas não é uma opção, para elas é uma obrigação. Se para a gente pode ser alguma forma de opção, para elas não. Então seria muito importante que essa lei fosse aplicada, fosse efetivada, que elas pudessem ter ali nos primeiros signos de mudança de comportamento. Os professores percebem muito quando há crianças com um sofrimento psíquico, né? Eles conseguem ver a mudança na atenção, no aprendizado, no relacionamento com os colegas, a agressividade, como é que está aguentando o sofrimento, às vezes aquele olhar apagado, que vai desligando a luz ali daqueles olhinhos. Então, seria importantíssimo que isso fosse efetivado, né? Porque pelo menos há um lugar onde elas podem conversar, se refugiar, né? Às vezes a gente atende pessoas que estão em uma situação de violência, que elas chegam na consulta e elas dizem assim, quero descansar. E aí ficam aqueles silêncios longos, elas dizem assim, aqui é o único lugar que eu posso descansar. Eu não quero falar hoje, eu não consigo mais falar, eu estou exausta, eu quero descansar. Eu estou muito cansada. Complicado. Gurias, deu 1h15 de live. Vou, né? Mais Eu perto. acho que a gente já pode passar as considerações finais. Eu acho que as perguntas que mais se encaixavam no tema aqui dos comentários a gente leu. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta de última hora. O tema é muito instigante, né? São várias perguntas e a gente não vem se Acompanhou os comentários. Achei muito importante o assunto abordado hoje, Laís, porque a gente sente uma falta imensa aqui no Brasil de ter profissionais nas escolas que explanem sobre esse assunto, de ter profissionais qualificados, inclusive numa audiência em que envolve direito de família e violência doméstica. Mas muitas vezes a gente sente na população mesmo que é um assunto que instiga e por isso a quantidade de perguntas hoje. Muitas pessoas aqui colocaram seus próprios relatos do que eles estão vivendo, que passaram por relacionamentos abusivos, que passaram por uma violência psicológica e hoje estão tentando se reerguer, construir uma nova vida. Acredito que o trabalho é de formiguinha. Nós temos que fazer um passo a passo de uma longa caminhada. 1 hora não é suficiente para falar tudo o que a gente gostaria, mas a explanação que tu fez hoje foi excelente.
significativa para homens e mulheres e principalmente para todas essas pessoas que estavam vendo e que sofreram isso. Foi muito esclarecedor, tá? Eu já vou te deixar um grande beijo, um muito obrigado, porque foi excelente. Tu tirou boa parte das minhas dúvidas que eu tinha justamente nessa questão mais voltada para psicanálise, para psicologia, e eu achei muito importante, tá? Um beijo, gratidão imensa e que a gente possa ter mais trocas assim em breve. Nós estamos hoje, vamos aprendendo, né? Que talvez em três num mesmo canal não funciona, né? Então a gente tá com esses probleminhas aqui hoje, mas a gente vai aprendendo. Te agradecer profundamente, Laís. É um tema desafiador e toda vez que nós nos unimos e nós nos reunimos para falar sobre violência doméstica, é uma forma de nós fortalecermos as mulheres que passam por essas situações, delas entenderem que existem mais pessoas por elas. Elas podem buscar o apoio da amiga, da mãe, da prima, da rede de apoio do seu próprio município, porque muitas se sentem sozinhas, se sentem desamparadas, têm vergonha de contar e de falar que vivenciam esse tipo de situação. Como a Bruna disse, é um trabalho de formiguinha e ele passa por conscientização. Nós precisamos trazer isso a público, precisamos trazer mais ao debate, justamente para criar essa consequência em homens e mulheres da importância e da necessidade que nós temos de fortalecer essas mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade dentro dos seus próprios lares, por aquelas pessoas que deveriam ser as primeiras a acolhê-las, a abraçá-las, a confortá-las, e não é isso que acontece, né? E no interior dos lares é muito difícil de se trazer, de se comprovar, né? Mas as nossas leis estão mudando, temos aqui então essa nossa inovação no sentido de tipificação do crime da violência psicológica, porque como disse a Franciele antes, né, já tínhamos essa previsão, mas não tipificada no Código Penal. Então o estudo traz cada vez mais o fortalecimento das mulheres no sentido de pensarem, eu posso, né? Se eu não me sinto preparada hoje, eu posso buscar esse fortalecimento para me sentir preparada amanhã. Laís, gratidão. É uma alegria muito grande, como eu disse lá no início, e te ouvir é sempre muito bom. Vamos com certeza nos encontrar em mais ambientes e mais vezes aqui pela própria CMA, porque é esse trabalho que nós precisamos fazer, difundir conhecimento, criar conscientização, nos fortalecermos umas às outras. E hoje a tua fala nessa noite trouxe todo esse acalento para nós, trouxe todo esse carinho, todo esse afeto, todo esse sentimento de fortalecimento. Muito obrigada. Bom, primeiramente eu gostaria de falar que a gente poderia ficar horas e horas aqui falando e o assunto nunca ia terminar e as perguntas iam ser infinitas, porque realmente instiga muito e se a gente começa a falar e aprofundar, e é um tema que rende, né, Laís? E a violência psicológica também ainda muito curiosa, porque são diversas as formas, tanto que o Código Penal também não esgotou com a alteração legislativa, né? O rol que foi exemplificado ali no 147b é um rol exemplificativo, não é um rol que a gente chama, em termos jurídicos, taxativo, que limita para aqueles verbos ali, né? Então, para ver como é importante, como a forma de praticar esse tipo de violência, ela é muito extensa, né? E muito variável. E, Laís, muito obrigada pelas tuas falas, foi muito, muito engrandecedor nessa noite e a gente aprendeu muito contigo, a gente fica muito agradecido por ter disponibilizado esse tempo para falar um pouquinho com nós aqui e espero que a gente consiga se encontrar em outras ocasiões, promover outras lives para falar sobre variados temas e um beijo, Laís, muito obrigada. Laís, eu também quero te agradecer em nome da Comissão da Mulher Advogada
de todas as advogadas da subseção de Frederico e dizer que é um prazer enorme ter você aqui com nós, ter você no nosso Instagram. Você é uma das pessoas que mais interage lá no nosso Instagram, apesar dele ser pequeno. Nós contamos com a Laís reagindo às nossas publicações. Então, a gente fica muito feliz que tu aceitou esse convite, que tu aceitou dividir esse momento com nós. A gente sempre procura contribuir com todas as mulheres que seguem a CMA, que não são só advogadas, que são mulheres que se interessam por sororidade, por empoderamento e também pela violência doméstica. E quero te dizer que foi um prazer enorme ter você aqui. Nós estamos muito felizes pela tua presença e muito felizes pelo sucesso que tu faz também. A gente torce muito por ti e esperamos nos ver em breve em outra live ou ao vivo, né? Daqui a um tempo vai voltar ao normal. E se tu vier a Frederico, com certeza absoluta, nós temos que fazer um evento com você aqui com nós, para a gente conversar melhor. Eu, por mim, podia ficar até meia-noite, mas a gente tem mais o que fazer, né? Tem gente que tem mais o que fazer, mas a gente, num próximo encontro, a gente conversa mais um pouquinho. Você é maravilhosa, Laís. Parabéns pela mulher que tu é, que inspira muitas mulheres. A gente está muito, muito, muito feliz de ter você aqui. Gente, só agradecer a vocês, porque o diálogo foi possível. Eu vi muitos amigos, pessoas muito queridas aqui passar e deixar um comentário. Isso é muito nutritivo, é muito enriquecedor. A gente fala em tanto como nutrir o ego, como, né? Olha o Enio aqui, beijo, Enio, meu querido amigo. No meio de tanta gente, assim, que a gente vê esse retorno. Isso é muito importante para a nossa vida, para a própria preservação da saúde mental e para nós termos a referência do que outra relação não é, quando ela não é nutritiva, quando ela não está saudável. Esse é um bom indicativo, conforme a gente vai acompanhando as nossas amizades. Eu estou sempre à disposição, meninas. Acompanho o trabalho de vocês, que é um trabalho rico. Hoje eu estava com a minha prima Carol tomando um café, eu disse que eu ia estar aqui, e ela disse assim, as meninas são super ativas, elas fazem muita coisa, é um trabalho muito bonito. Então, que todo mundo que está acompanhando, especialmente aqui presencialmente, vê o quanto ativa vocês são, e isso acresce para todos nós, como a Patrícia estava falando lá no início. Todas nós crescemos, né? A semana passada eu estava num jantar, e aí eu falo uma coisa que eu tinha certeza que era porque eu tinha aquela informação. E a pessoa disse assim, não, isso não está certo, porque o meu colega me falou que é diferente. E eu disse, se eu não soubesse, eu falaria, eu acho que, mas eu não tenho certeza. Ou eu diria que é verdade, eu vou verificar porque eu não tenho certeza. E ele disse, não, mas essa pessoa é acadêmica. Ele me falou. É a questão do quanto vale a nossa palavra. Aí, né? Eu digo, mas eu também, na medida do referencial, teria mais ou menos o mesmo. Eu digo, o que escapa aqui? Então, são essas veias culturais que nos escapam e que passam despercebida. E eu digo que o lógico também precisa ser dito, porque às vezes parece que a gente está chovendo no molhado e não está. Porque às vezes é necessário falar e colocar em palavras, como diz o Lacan, o nosso inconsciente é linguagem. Aquilo que não está dito, que não está trabalhado dentro das palavras, ele pode passar sem estar conhecido, sem ter significado, né? E no lugar dessas inscrições a gente pode tocar. A gente pode dizer, aqui uma coisa a fazer, aqui uma atividade, seja ela mais lúdica, seja ela de ajuda, mais solidária, ou seja, de fala. Hoje nós estamos falando sobre as mulheres, em outro momento a gente pode vir aqui falar sobre as crianças, direito das crianças. Eu recebo também muitas dessas dúvidas, dessas questões. Trabalho com os homens, como que nós podemos estar conversando com o masculino de uma maneira que possa chegar alguma coisa diferente da mensagem que chega na TV, ou na música, ou no funk, ou seja, ou no discurso dos amigos, né, que costuma ser muito repetitivo. Então, diferentes pontos de vista sobre a mesma coisa, porque a gente coloca para a mulher, mas esse homem está escutando, o que a gente pode comunicar para essas crianças? Quais são os direitos também, né? Como que a gente pode auxiliar fazendo essa ponte
com o direito, com o meio legal e o que a terapia pode fazer por eles. Então, eu fico sempre à disposição com a maior alegria, vou de todo o coração para as atividades todas que possam trazer qualquer coisa que seja, porque às vezes é uma ação, como diz a Cora Colorarina, né? Quer fazer um mundo melhor, vá para casa e ame a sua família, ou seja, é do um a um. Talvez esse é o grande ensinamento da psicanálise, quando eu estou olhando para o direito, que é o macro, e estou vendo aqui o sujeito não está conseguindo ser barrado do seu desejo que transborda, que nem que seja para destruir o outro ele exerce, e para o sujeito o que se pode fazer e como que se pode trabalhar. E é o que a gente está falando aqui também. A cada pergunta que a gente responde, a gente vai estar conversando com a pessoa e ela pode ir fazendo essa transformação. E essa pessoa pode ir transformando outra e outra, os seus filhos, os seus sobrinhos, os seus colegas de trabalho, etc. É isso. Essa era somente essa mensagem que eu gostaria de deixar aqui para o final, Kelly. As meninas caíram. Elas caíram. Então, Laís, muito obrigada. Eu acho que vai ficar salva, né? Essa live. Vou deixar disponível aqui no IGTV. Tá. E quem for da CMA, quiser assistir de novo a live, a Laís depois ela vai nos passar e a gente vai salvar no nosso IGTV também. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Então tá. Um beijo para todo mundo. Tchau, gente. Tchau, Laís. Muito obrigada, viu? Tchau, Kelly. Um abraço grande. Tchau, meninas. Ô,